Olá pessoal, pessoas maravilhosas aqui do meu canal do YouTube. Para quem me conhece, eu sou Lucelene, aqui do Cacto Suculenta Souza, gente. Para quem não me conhece, né, eu sou aqui do Espírito Santo, né, adoro trabalhar com as suculentas. Estive sumida, gente, desculpa, mas é muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. Tô abaixadinha aqui para ver vocês, né, dar um alô para vocês e também, gente, fazer um vídeo hoje que eu fiquei devendo de fazer, né, do plantio das suculentas com raiz, para elas ficarem bem assim, ó, bem firminha, tá vendo? Né? Eu vou tirar aqui, gente, ó, para vocês verem, ó, ó o tanto de raiz que tem, né? Foi plantada agora para mostrar para vocês. Então eu vou estar mostrando aqui, gente, como a gente faz, né? Essas suculentas ficarem bem firminhas no plantio, tá bom, gente? Então agora chega de me ver, né? Vamos ver as suculentas, pessoal. Olha só, demorei a organizar aqui meu suporte não para muito em cima ali direito, tá ventando muito. Olha só. Gente, quando eu vou plantar uma suculenta de raízes, assim, com raízes, igual essa daqui, ó. Eu preparo primeiro a minha terra, né? Meu substrato, a terra, o que for. Aí eu tiro, né? Aqui o excesso eu vou deixar, gente, ela como ela se fosse assim, ó. Ficar em pezinha, as raízes tudo, ó, sem amassar, né? E aqui você pode pegar com a mão mesmo, ó, e completar de um lado, completa de outro e de outro, para sua plantinha ficar bem firminha assim, ó, e bem no centro do pote, ó. Então, pessoal, aqui agora, eu vou plantar outras aqui também, maiores. Eu vou pelo tamanho, esse tamanho vai pro pote 6, né, porque não significa que eu possa botar ele aqui no pote 13, né, pra quê? Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre como plantar bem as suculentas já com raízes grandes, né? A dica hoje é para essas suculentas aqui, ó. Quero deixar minhas suculentas, Lu, da raiz assim, mas eu não sei como plantar. Quando vou plantar, eu quebro a raiz. Porque quando tá sem raiz é super fácil, né, galera, de plantar, né? Você tufa lá na terra e pronto, né? Vou mostrar o exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho uma que tá sem raiz aqui. Aqui, ó. Quando a gente vai plantar elas, pessoal, sem raiz, né? Essa daqui eu não vou tirar a folha. Por quê? Mais uma dica que eu faço aqui, né, no meu cultivo, gente. Que eu, assim, tem muito iniciante que me pergunta, né? Agora vocês que já fazem. Eu vou tirar essa folha aqui agora, né? O que que eu vou estar causando? Aqui. Vou estar abrindo um local para fungos. Então, o que que eu vou fazer com essa planta? Eu vou plantar ela, né, assim. Eu não planto ela agora, né? Ela vai ter que dar raiz ainda, né? Que ela foi botada aqui depois das outras. Então tá cicatrizado, tá secando bem, ó, o tronquinho da haste. Essa folha aqui tá secando ainda, mas tá presa aqui, ó, bem presa. Aí quando a gente planta sem raiz, gente, a gente faz assim. Quer ver? Deixa eu pegar um potinho menor para mostrar melhor. Quando a gente faz o plantio sem raiz, geralmente a gente faz, né, pega isso e gira e aperta, não é isso? Que a gente faz com a planta? Dá certo. Agora não dá certo fazer isso com essas, né? Tá com a raiz. Então, ó, mesmo eu estando, quando eu resolvo plantar algumas aqui, arriscar, eu não esfrego a planta do jeito que eu fiz ali, não. Eu completo assim, ó. Ah, demora um pouquinho mais, demora. Mas por quê? Vai que já tá vindo as mini raízes ali, a gente não tá vendo, galera. A gente faz isso com ela na terra, né? E acaba destruindo aquelas raizinhas que pode estar já quase pontando para fora. E isso vai causar uma lesão aqui no tronco, que pode, você vai regar a planta logo em seguida que plantou, vai estar causando aqui uma entrada de fungo, uma porta aberta para fungo, podridão e tudo mais, né, que possa acontecer. Então essa aqui não vai ser plantada hoje, vai ficar esperando aqui na bancada, né, e ela que espere ali a vez dela. Vamos plantar, eu plantei no pote 6, né, uma de tamanho de pote 6, agora vamos plantar uma de tamanho de pote 9, gente. Deixa eu escolher uma aqui que tá aqui, que pode ir pro pote 9, aqui. Essa aqui, eu acho que ela ainda pode ir pro pote 9, ó. Tá vendo? E aqui, olha. Eu vou fazer aqui uma limpeza antes de plantar, né? Porque tem folhas secas, ó. Né?
Eu vou tirar só as secas. As muito amarela ainda que tá grudada, você vê que igual essa daqui, ó, tá bem grudada, ó. Não tiro, deixa aqui. Porque eu não quero causar uma entrada de fungo, podridão, outra coisa na suculenta. E olha o tamanho dessa raiz, gente. Então vamos lá. Como que eu vou plantar essa planta aqui nesse pote 9? Ó, tá cheio o pote, não tá? Eu vou lá, vou medir a altura das raízes. Ó, tem uma altura boa agora, não deu, ó. Então o que que eu faço? Olha, se você olhar ali assim, ó, dá pra você ver que a raiz não vai ficar esmagada, né? Eu vou lá, vou preencher de um lado, vou preencher do outro e do outro. Tudo com calma. Porque essa suculenta aqui, gente, ela já vai poder receber adubo, né? Quando você planta e a planta não tem raízes, enquanto ela não tiver raízes, gente, ela não vai absorver o adubo. Então, recomenda-se, no meu caso aqui, gente, eu só coloco, se eu tiver de colocar, eu coloco na terra. Mas como eu tô com uma terra super, super boa aqui, ó, muito bem misturada, uma terra boa, terra de barranco, terra de sombra. Eu coloquei nessa terra aqui calcário, mas é um calcário... Ai, meu marido falou, tem 3 coisas nesse calcário aqui, gente. 3 nutrientes nesse calcário aqui. Vamos dizer nutrientes, né? 3, né, benefícios nesse calcário que eu coloquei aqui um pouquinho, para dar uma corrigida, uma ajudada nas raízes que já estão grandes, né, gente? Olha isso como fica bacana. Olha como fica firme. Ó. Então, essa mudinha aqui com raízes, gente, foi plantada no pote 9, porque, olha, o tamanho do pote 9, o tamanho, né? Bem assim, vai ficar um tempão aqui, né? E ela vai ficar bem compacta, bem colorida, porque não tem excesso de substrato para ela, né? Então, dessa forma, agora vamos plantar um pote 11, né? Vamos por tamanho, né, gente? Pra gente entender. Aqui tem muitas aqui que pode ir no pote 11, né? Essa já vou botar no pote 13, ó. Pensa num negócio gigante, gente. Então, vamos ver outra. Deixar essa pro pote menor, né? Gente, olha essa gilva monstruosa. Essa gilva monstruosa, olha que linda. Ela deu bastante raiz, mas ela já tá começando a sentir a falta de água, tá vendo, ó? Nas folhas de baixo. As folhas não secaram, mas ó. Agora eu vou plantar ela aqui, né? E já vou regar em seguida, porque não tem entrada de fungo ali, né? Só tem raízes para absorver. Essa monstruosa, ela tá variegatando aqui, ó. Todas monstruosas, tá dando umas riscas variegata, né? E elas são umas monstruosas mesmo, fica gigante igual, pode ser chamado de gibe fora. Vamos colocar isso no pote 11, né, gente? Vamos aqui derriçar um pouquinho dessa terra pra baixo aqui, deixa eu ver. Olha só, vai ficar ideal, ó. Vou ver se vocês conseguem avistar as raízes aí, ó, tá vendo? Aí, como que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Coloca a terra aqui, coloca a terra lá. Ó, e preenche os espaços todinho em volta, né? Dá-se uma batidinha, verifica se está no centro do pote, ó. Gente, isso aqui, a planta, você olha que você rega a planta, ela já vai ficar nutrida com tudo que ela precisa, ó. E olha como ficou bacana. Dá uma sopradinha aqui pra tirar toda a sujeirinha da folha. Aí ela ficou até maior um pouquinho do que o pote 11, ó. Um dedinho, né? Tá vendo, ó? E essa planta sem plantar enraizada, pode ser enviada pelos correios? Vai ficar 5 dias no correio ainda? Vai, pode. Entende? Porque 5 dias a mais, 5 dias a menos, para ela não vai fazer diferença dela ficar desplantada, gente, ó. Então, ó, pote 11, né? Para os tamanhos assim. Porque não precisa maior que isso, ela vai desenvolver, né? O que ela precisa é o nutriente aqui para desenvolver. Ah, eu quero que ela fique gigantona, né? Logo, beleza. Mas aí você troca de pote depois, né? Cresceu um pouco, você troca. Então, vamos agora pro pote 13, né, gente? Vamos assim por tamanho. Vamos pegar esse potão aqui, olha só. Que potão lindo, né? Uma casinha maravilhosa para ela.
Vamos ver se a gente coloca uma... Deixa eu ver essa aqui. Ah, essa aqui acho que vai dar, né? Tá bom. Tá bom, mas olha só. Gente, como fazer? Os bebês. Os bebês vão ser um pouco esmagados, né? Não vai ter jeito. Eu vou limpar aqui algumas folhas que secaram, poucas folhas que já estavam amarelas. Essa aqui não, porque ela tá grudada ainda. Essas secas aqui eu vou tirar para já ficar limpinho, gente, a planta. Então, aí eu posso vender essa planta desse jeito? Botar no correio segunda-feira? Posso. Olha como a planta está durinha, hidratada, porque quando eu vou regar as outras plantas, eu rego elas aqui também, né? Eu rego elas em cima da bancada. Então, eu posso enviar essa planta desse jeito para você? Posso. Posso e vai até chegar aí melhor, porque um monte de raiz, colocou no substrato, pode regar logo em seguida, né? E olha isso que linda que tá. Aqui, eu tenho, tá bem alto, né, gente, ó. Tá vendo? Pobrezinho dos bichinhos. Vou tirar um pouquinho aqui, vou fazer um meio que uma casinha aqui no meio desse para essa situação aqui. Mas eu juro para vocês que eu tô com dó dos bebês. Os bebês vai ficar aqui do lado, né? Aqui não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou só acrescentar um pouquinho de terra de cada lado, gente, ó. Porque eu quero deixar os bebezinhos ali, né? Para eles não ficar cheio de terra em cima deles, para eles desenvolverem rapidinho. Isso vai virar uma colônia, né, gente? Olha aqui. Vamos dar uma batidinha só para arrumar a terra lá embaixo na raizinha, né? E olha isso. Olha como ficou firme e bacana. Ah, demora muito fazer esse processo. Eu não gosto de plantar planta assim. Eu gosto de plantar planta decapitada, cicatrizada, sem raízes, porque é rápido. Nossa, é rápido mesmo. Mas assim, você corre mais riscos. Ah, é muita planta decapitada para plantar desse jeito. Ah, é bom que tem muita planta, né? E ela com raiz agora ela recebe água, já vai aproveitar os nutrientes. Aqui tem uma folhinha meio seca, que eu não tirei porque ela tá grudada ainda. Essa outra também, tá meia murcha e meia verde. Então, olha aí. Não é bacana de se ver? Né? Tá uma planta bem dura. E os bebês estão ali livres ali do ladinho ali, ó. Eles vão ter que se virar para sair aqui do lado, porque não tinha outro jeito de plantar ela, né, gente? Não tinha. Vocês viram aí, né, que eu tentei salvar os bichinhos, né? Pote 13, agora nós vamos pro pote... Pote não, agora nós vamos pra cuia. Cuia 13, porque eu tenho aqui plantas para essa cuia aqui, nesse tamanho. Cuias, como é mais quantidade de substrato ou terra, ou o que você usar aí, eu gosto de deixar sempre uma... Precisa de mais água para molhar essa de terra? Precisa. Eu gosto de deixar um dedinho abaixo, porque quando eu rego aqui fica água... Se eu passar rápido, fica água suficiente para molhar todo o torrão. Eu tenho uma aqui, vamos ver se vai ser essa, olha, gente. Pode ser essa. Que tá, olha só. Bastante raízes. Ou pode ser essa também, né? Já tá com raiz também, ó. As raizinhas tudo vindo, ó. Essa tá no ponto ideal, ó. Mas não pode ser plantada daquele jeito que você coloca e faz isso, né? Não pode, né? Então eu acho que eu vou plantar a Hakurou. E a outra eu planto em outra cuia. Vou plantar a Hakurou aqui, porque vai ficar muito linda nessa cuia. A mesma situação aqui, vou estar mostrando aqui, gente, pra vocês, ó. Tá vendo essas folhas aqui? Na hora de eu plantar, se eu me importar com elas e querer arrancar, viu lá a dica que eu dei antes? Eu fico incomodada com elas. Ah, ela tá tão bonita, mas essas folhas secas, né? Só tem essas duas folhas, ó. Vai ficar aparecendo aqui do lado. Mas, gente, eu não posso pensar nisso agora. Olha só. Tirando ali, olha o tamanho do tronco dessa folha. Se eu arrancar isso aqui, a abertura para os fungos, né? Porque eu vou estar plantando nela aqui agora, entende? Então, assim, eu já não posso esperar mais, porque tá vindo até bebês ali do lado ali, gente, ó. Os bebezinhos já estão vindo também, ó. 3 bebezinhos. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo o plantio e deixando elas. A hora que elas secarem totalmente, eu retiro. Pra que eu vou me apressar, né? Fazer às vezes um problema, dar um problema na plantinha. Vou fazer uma casinha nessa terra aqui, ó. Porque a planta é bem grande. Vou fazer um vulcãozinho. Vai ficar igual um vulcão aqui, né, gente?
E vou ver se vai dar certo apoiando assim. Aí dá certo apoiando porque as raízes estão mais abertinhas dessa, né? Vou dar uma batidinha. Eu posso até acrescentar um pouquinho de substrato aqui também, porque ficou bem, né? Ou posso fazer isso, ou posso colocar assim, ó. E dar uma empurradinha aqui que vai chegando lá. E quando eu fizer a rega, gente, assim que agora eu acabar de plantar, eu vou regar bem mesmo, molhar bem, porque eu vou molhar de 15 em 15 dias essas plantas de cuia, né? E aqui, ó, que plantio maravilhoso. Ficou firme, ela tá assim, parece que um lado maior, porque ela ficou deitada aqui dias, né? Ela parece que quis acompanhar o sol. Mas olha só essa planta maravilhosa. Então, assim, não secou folha, não desidratou. Ficou aqui no mesmo lugar que ela ficava antes, né, gente? Tomando sol, regada uma vez na semana. E olha a beleza dela. Então, paramos nesse tamanho aqui de cuia 18. Então, foram plantados na cuia 18. Vamos relembrar aqui. Cuia 18 que eu plantei, né? Por tamanho, né, gente? Lembrando, por tamanho. Plantado no pote 13, ó, né? Que eu plantei. Fui por ordem. Aqui nós temos o pote 11 também, né? Que foi plantado. Aqui, pote 9 e o pote 6. Olha que plantio bacana, né? A gente tem que fazer, gente, tudo com calma, tudo com amor, não é verdade? E aqui tem outras situações, né? Igual aqui, ó. Tem essa aqui que é a Zafiro. Zafiro. Olha o Zafiro. A Zafiro tava caneluda, né? Peguei e cortei ela. E aqui já tá as raízes todas aqui brotadinhas, gente, ó. E aqui também tem uma folhinha. Deixa eu tirar essa folhinha que acaba de secar aqui. E aqui, gente, as raízes, ó, nasceu mais de um lado e tá vindo do outro já. Deixa eu segurar assim. Ó, quanta raiz, né, gente? Quanta raiz. Essa eu vou colocar numa cuia aqui também. Ou eu posso colocar, gente, ó, no pote 13 também, ó. Né? Eu acho que ela no pote 13, ela vai ficar... como eu tô querendo deixar umas crescer assim, ficar bem grandona, eu já vou direto pra uma cuia, né? Uma cuia 13, eu acho. Cuia 18, aliás, né? Vamos logo pegar uma cuia. Deixa eu deixar aqui do lado, porque não dá, né, pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né, gente? Vamos botar nessa cuia aqui a Zafiro. Cuia 18 também. Ó, deixando bem aqui. Como ela tem... As raízes são mais em pezinha, eu vou ter que deixar isso aqui bem menos, né? Vou ter que tirar um pouco. E toda situação da raiz ali, gente, vai ser diferente, né? Ó, a raiz dessa aqui ficou boa assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Vou completar aqui, porque as raízes dela tá mais em pé. Aí tem que ficar mais fundo, né, gente? Minha vasilha de plantar aqui, gente, não é essa. É porque o espaço tá pouco, aí não deu pra me colocar aquela bandeja, né, que eu uso de terra que cabe mais, né? E aí, gente, essa planta aqui, para não ficar balançando, né? Ficar alongando, porque ela é uma planta maior, a gente afunda ela um pouquinho mais. E olha isso, né? Eu gosto de deixar aqui esse espacinho sem preencher. Fica tipo... Como que eu vou dizer? Um centímetro, vamos dizer assim. 1 centímetro fica. É como se ficasse vazia a cuia um pouquinho. Porque na hora que eu for regar, eu rego aqui. Se tiver cheio até na borda, né? Se tiver assim, ó. Né? Cheio, cheio, cheio. O que que acontece? A água passa por cima e eu não vou conseguir beneficiar ela nas raízes onde precisa, né? E se eu deixar, por exemplo, aqui, ó, mostrando assim, só mostrar um exemplo pra você que às vezes ainda tá começando agora, ó. Eu deixo um espacinho assim, porque a água vai acumular aqui nesse tantinho e vai conseguir chegar até lá onde realmente precisa, né? Porque às vezes a gente molha suculento, quando a gente tira do pote pra ver, ela tá molhada só aqui um dedinho aqui em cima. E o certo é molhar todo o torrão da planta, não é verdade? Então, Zafiro plantada na cuia 18, olha aí. Bem plantada, né, gente? Ficou bem plantada.
E dessa forma, pessoal, a gente vai sempre assim, aperfeiçoando o nosso cultivo. Vamos plantar essa aqui, ó, essa híbrida aqui. Olha aqui, até amassou as raizinhas pro lado um pouquinho, tadinha, tá cansado de esperar, né? Ficou muito grande, essa daqui deu muita raiz. Então, gente, depois eu vou tirar essa haste daqui também. Vamos plantar essa daqui no pote 11? Na verdade, eu queria ela no pote 13, né? Pra ver qual é o tamanho que ela pode chegar a mais, né? Deixa eu ver. Não, mas eu vou manter ela no pote 13 mesmo, gente. Uma etiqueta agarrada aqui. Vou manter ela no pote 13 porque eu quero ela bem compacta, bem colorida, né? Então vamos dar um pouco menos de espaço. Gente, essa aqui vai ficar menos de, ó, um pouquinho menos de meio pote pra raiz dela, gente, ó. Vai ficar bem em pezinho, ó. Eu não quero esmagar ela, sabe? Pra não danificar as raízes, senão não justifica a gente deixar a planta da raiz, né, gente? Pessoal, olha, me diz nos comentários aí como que vocês, quando vocês começaram a mexer com suculenta, qual a dificuldade que vocês enfrentaram aqui? Eu enfrentei uma dificuldade de molhar demais, que eu tenho uma dó das plantas, gente, ficar seca. E com isso eu matei muita suculenta no começo, tá? Eu ficava com dó e molhava. Molhava porque o substrato secava, eu não aceitava que ele tinha que ficar tão seco, né? E eu sempre mexi com plantas que precisam de muita água, né, gente? Diz pra mim nos comentários se vocês gostam de deixar enraizar as plantas, ou se vocês gostam de plantar, cortar e já enfiar na terra e seja o que Deus quiser, deixar na sorte. Porque aqui, gente, fazendo assim, você garante que você não vai ter perda por a planta estar sem raiz. Que às vezes a gente pega, faz assim, planta a planta e ela demora muito para emitir raiz mesmo plantada. Aí ela começa o quê? Sugar a energia das primeiras folhas. Quando você vê que nas primeiras folhas da sua suculenta, gente, faz isso, eu observo muito. Quando você vê que aqui as primeiras folhas das suculentas estão secando, muitas folhas, corre lá porque algum problema de hidratação da planta. Ela está usando a energia dela para se manter viva. Então, observe muito isso, gente. Porque dessa forma, pessoal, a gente vai conseguir manter a saúde das nossas plantinhas sem perder as plantinhas, né, gente? Aqui tem várias, ó. Olha essa daqui, começando a emitir raiz, ó. Pode tirar as folhas que secaram, né? Essa daqui ainda não soltou, ó. Então, ó, começando a sair as raízes agora, ó. Aí eu posso até falar, você pode esperar mais um pouco. Ou eu já posso plantar ela num pote. Vamos botar ela num pote, deixa eu ver. Pote 11, gente. Tô com... Ai, acho que isso aqui era um... Pensei que fosse um negócio que eu tinha semeado, deixado aqui, gente. Veneno não, um substrato que eu fui usar e não usei. Aqui, ó. Essa daqui, gente, ó. Vou botar menos também, né? Tá ficando fundo aqui a minha terra. Olha só, eu vou botar ela no pote 13, eu acho. Porque tá muito grandona. Vamos colocar ela no pote 13. É uma Loves Light. Essa ponta aqui é tão linda quanto a glauca, gente. Nossa, vai dar certinho. Eu vou ter que fazer um buraquinho no meio ali, porque ela não vai ter que amassar. Vamos deixar aquela... Apesar que quando a gente rega as plantas, fazer um buraquinho aqui no meio, pra fazer... não ficar amassando as folhinhas delas, né? Apesar que quando a gente rega, a terra vai abaixar um pouquinho, né, gente? Vocês sabem disso, né? Então, vou apoiar aqui e vou empurrar com o dedo para não quebrar as raizinhas aqui, um jeitinho. Com todo o carinho que elas merecem, né, gente? E assim, a gente também vai ficando mais tranquilo, né? Porque a gente vê que não tá estragando nenhuma parte da plantinha. Aqui eu vou dar uma balançadinha porque eu fiz aquele buraquinho lá no meio e olha como fica. Tá vendo? Maravilhosa. Vai ter umas mudas dela disponíveis, gente. Ela é tão linda quanto a glauca. Ela não funga como a glauca funga. A glauca precisa de muito cuidado, né? Não pode encharcar o substrato, não pode deixar seco demais. E mesmo assim, exige uma pulverização de fungicida.
para manter elas sempre saudáveis e bonitas. Esses pessoal aí que tem essas coleções aí de glauca, e aquelas glaucas cheias de cabeça, tudo é usado fungicida mensalmente, gente. Com certeza, porque senão elas fungam. O tronco funga, né? Ou um substrato muito limpo, né? De fungos, de tudo quanto há que vocês imaginar, né? Então, assim, essa é muito linda quanto a glauca. Eu amo ela. E tem outra também que é tão linda quanto a glauca, essa daqui, ó. Essa aqui, acho que eu esqueci o nome dela, ó. Lindíssima essa planta. E olha só, esse trem não funga, esse trem não morre, isso não precisa de cuidado. Olha a situação. Então, quando a gente vê uma planta muito molhada, a tendência dela é morrer mais fácil. Quando você vê uma planta seca, igual essa aqui, amanhã que elas vão ser regadas ainda, esses potes novos aqui, da bancada pote 9. Amanhã que vai ser regado. E olha isso. Olha a saúde desse tronco. Olha aí, nem folha perde. Então, devemos sempre menos água, né? Mais ventilação, menos água, porque dessa forma você vai conseguir, né? Chegar a uns resultados assim, ó. E é o que a gente procura, né? Porque todas suculentas, elas são meio verde, né? Então, você vai achando as cores, né, gente? Das plantas. Então, foi plantado no pote 13 essa, né? Agora, essa daqui vai ficar aqui, eu vou ter que fazer decapitação nela, gente, mas a gente tem que esperar uma boa lua, né? Mostrando pra vocês também aqui, gente, olha a cor disso. Olha só, quem aguenta? Quem aguenta um trem desse? Gorduchinha, Sweet Evan e colorida. Olha isso. Quem aguenta um negócio desse, gente? Eu aguento não. Eu tenho uma cuia dela ali, tem mais muda dela nos potinhos e eu amo. Olha a cor disso. E a Sweet Evan, ela tem tendência a ser pendente, né, gente? Tem um pelo aqui. Ela é meio... Ela vai ficando pendente, aí na medida que vai ficando pendente, vai brotando aqui, ó. E olha como tá seco isso, gente. Presta atenção nisso. Substrato, né? Olha, quem aguenta? Coisa mais linda, né? Essa eu deixar aqui também. Pessoal, aí tem uma aqui ainda que eu quero plantar com vocês. Ó, essa gorducha aqui. Uia, que coisa mais linda. Olha isso. Olha a outra. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar no pote menor que eu não quero danificar raízes, né? Que tá novinhas raízes aqui, ó. Olha a cor de rosa, olha. Coisa mais linda. Vou deixar ela aqui. Vamos pegar. Vou pegar uma outra aqui, um minuto. Olha isso aqui. A mãe. Plantei no potinho de isopor, gente, altinho, ó. Potinho de isopor. No substrato. Ela já tá emitindo raiz como se ela fosse um bonsai aqui. Eu vou replantar ela e vou estar mostrando depois pra você o dia que for replantar. Eu vou mostrar pra vocês, gente, como que funciona. Já tem uns bebês aqui embaixo ali, ó. Olha ali o bebê. Olha lá. Cadê o bebê? Tem mais bebê. Já tá vindo, ela vai virar uma colônia. Eu já tive uma colônia dela. Aí decapitei, né? E olha isso. O tamanho disso. Vou estar replantando. Hoje eu não vou replantar porque eu não achei o vaso que eu vou colocar lá ainda, gente. Que era um vaso bem bacaninha pra ela. Então eu vou estar replantando. E no dia que for replantar eu vou estar mostrando pra vocês. Mas olha se isso não é lindo demais, olha. Essa aqui está há uns 18 dias decapitada, esperando ali a raiz. E essa aqui está plantada. Essa aqui tá super pesado. Né? Não é maravilhoso? Olha. Então, menos água, mais calor, mais vento, mas o vento faz arejar, né, gente? Fica bem arejado, né? Aonde diminui a possibilidade de fungos, né? Porque a terra, o substrato, o plantio seu vai secar mais rápido. Essa aqui, ó, murchou umas folhas, né, ó. Murchou 3 folhas durante esse período, né? Eu deixei, porque na hora que eu vou cortar muito rente aqui, olha isso, eu quero explicar bem, porque às vezes eu vou falar, ah, deixou um tronco. Quando eu vou passar a faca muito rente aqui nessa planta, ela é gorda, machuca as folhas dela. Eu gosto de deixar aí uns 2 centímetros de tronco, ó, porque ajuda ela também a enraizar, porque ela perde folha assim muito lentamente, né, gente? Então, eu quis fazer assim, né? Mas você pode fazer do jeito que você gosta de fazer, do seu costume aí, no seu cultivo. As dicas que eu dou é as dicas que eu faço aqui no meu cultivo.
e que tem dado super certo, gente. Então, assim, eu faço e quero passar pra vocês, né? Eu tô até com vontade de botar ela no pote 13, gente. Eu acho que vou colocar ela no pote 13, que eu tenho muitas menores delas. Caso vou botar no catálogo, eu coloco as menores dela, né? Que tá do pote 11, que estão lindas também, maravilhosas, né? Vou botar no pote 13 ela, porque na verdade, olha isso, ela já tá pedindo um pote 13 mesmo. Então vamos pro pote 13. E dessa forma aqui vai ficar um pouquinho complicado agora de eu fazer essa altura aqui por causa do tronquinho. Eu vou tentar usar um potinho, gente. Já tá ficando difícil aqui pra me trabalhar. Vou usar o potinho aqui para estar jogando a terra e ir firmando ela aqui, porque as folhas não vão deixar eu colocar a mão ali dentro, né? E as raízes estão bem grandes, então vai firmando as raízes assim. Isto. Agora eu vou dando uma batidinha aqui só para assentar essa terra aqui e acabar de colocar aqui um pouco mais. Para quem está iniciando, é uma terapia, gente. Para quem é um comerciante de plantas, que é pressa, que tem que correr porque tem planta demais para cuidar, vira um pouquinho de ansiedade. Ai, preciso acabar logo e tal, tal. Mas se você é colecionadora, quer colecionar, tem menos plantas e você quer fazer um plantio bem bacana, então pense na terapia. Isso aqui é uma terapia. Olha como ficou bacana. Esse ficou bem cheio o pote. A intenção é que não pare muita água aqui, porque ela tem a folha gorda, né? Então ela não pode reter muito água no pezinho dela, mas ficou bem plantada. Cada situação, né, que você vê aí no seu cultivo, né? Essa Pink Dona, eu sou apaixonada por ela. Não dá fungo, não dá cochonilha, não dá podridão, não dá nada nesse troço. Nesse trem, né? Que a gente é mineiro, a gente fala nesse trem. Esse trem aqui é um trem bom de cultivar, gente. Pessoal, mas olha, na verdade eu gosto de todas, mas essas assim, da folha gorda assim, colorida, eu sou muito apaixonada pelas agaves, né? As agaves são difíceis também de cuidar, gente. Elas fungam fáceis também, né? Ah, falando isso, tem uma agave aqui, agave Julieta. Vamos lá, de agave Julieta, gente, olha isso. Ela tá até meio aberta de tanto ela ficar ali, ó. Agave Julieta, tava aqui também. Tá até fechadinho no meio ali, ó. Ela dá umas pontinhas mais avermelhadas. Eu não vi a cor dela ainda porque há pouco tempo que eu tenho ela. E assim, eu cortei e deixei ali, ó. Porque ela tava nos potes lá há mais tempo, então eu queria que ela desse umas raízes para garantir que ela não ia me dar um susto, né? Porque às vezes você planta sem raiz a agave e a agave, né, vem a apodrecer. Aqui eu vou estar colocando um pote para poder eu apoiar em cima, porque a minha terra aqui já ficou um pouquinho funda. Vou fazer uma mesinha aqui. Então vamos colocar o pote 11 aqui. E ela vai no pote 11 porque eu quero ela bem compacta, né? Então, pessoal, ó, vou deixar a alturinha que eu preciso para eu completar aqui e não esmagar essas lindas raízes, né? Ó. Me fala aí, gente, nos comentários se vocês arriscam, gostam mais de arriscar plantar sem raiz, porque é rápido, deixar só cicatrizar, ou se vocês gostam de plantar elas assim, com a raiz. Eu costumo deixar também só cicatrizar, se eu tiver com muita pressa, igual eu sempre estou com pressa, né, gente? E plantar, né? Fala pra mim aí se vocês gostam mais de plantar sem raiz, porque é mais rápido. Ou se vocês acham mais seguro, gente, plantar com as raízes já assim, olha aí. Ela tá bem aberta, né, que ela estava em cima aqui da bancada. Automaticamente, quando ela começar, eu regar, ela vai começar a se erguer, né, e fechar, porque já começou, né? Então, eu plantei essa agave Julieta aqui, no pote 11, ó, tá bem acima bem pra fora. Mas eu tô plantando ela intencional assim porque a agave ela não gosta de muita umidade.
né? E o meu substrato que eu tô trabalhando hoje aqui, gente, ele vai reter um pouquinho de umidade, porque o meu clima aqui seca muito rápido. Se seca muito rápido, eu teria que fazer mais regas, e a minha ideia é fazer menos regas. Então, o que eu tô fazendo uma terra, porque tá inviável no momento usar só substrato, né? Eu tenho ainda minhas plantas, 90% é tudo plantado no substrato. Essas agora que eu tô plantando, essa terra que eu tô fazendo aqui, é uma terra muito boa, né? Ela vai manter mais umidade. Porque aí não precisa eu regar muito, porque se mantém mais umidade por mais dias, tipo não encharcamento, mas úmido, eu não preciso de regar a planta, não é isso? A dica boa da terra mais úmida para local que é mais quente, né, gente? Igual o meu, quente, ventila muito, né? E por aí vai, né? Então, gente, a dica do meu cultivo aqui, né, com essas plantinhas, hoje eu tô fazendo para vocês, aqui tem até uma cristata. E olha só, como ela tem... Eu deixei mais compridinha aqui, porque ela tem 3 tronquinhos em cima. Então, para essa planta ficar bem nutrida, que ela tem essa cabeça bem grande aqui, o que eu vou fazer? Vou afundar a terra até aqui em cima, né? Deixa eu plantar ela aqui. Eu vou plantar ela no pote 9, mas eu poderia também plantar ela no pote 6, ó. Daria certinho. Mas eu vou colocar ela no pote 9 para ela crescer mais rápido, né? Vamos apoiar aqui, né? Bem assim certinho, gente, ó. Terrinha lá, terrinha cá. Ei, Lucy, minha cachorrinha tá aqui do lado. Uma das cachorrinhas, né, gente? Ó. Não posso apertar, porque senão eu vou estar quebrando as raízes. Ficou assim, ó. Aí ela vai ficar bem enraizada, né? Vai dar muita raiz naquele tronquinho que eu coloquei pra dentro. E dessa forma vai desenvolver que tem uma cabecinha normal. E aqui é o cristato do lado. Vai ficar bem bonito, né? Então, gente, eu tô aqui vendo que o vídeo já tá ficando bem longo. Vamos pegar mais uma aqui pra gente plantar. As mamoquinhas. Olha só os mamoquinhas. As mamoquinhas, para elas ficar bem compactas, eu uso elas tudo aqui no pote 6, gente. Porque vocês sabem que a mamoca ela é difícil de ficar compacta, né? Se qualquer sombra a mais, qualquer umidade a mais, elas ficam, como que eu vou dizer? Elas ficam verde, grandonas, né? E a minha intenção é que elas fiquem bem compactas, né? Aí quando eu vou pra feira, o pessoal compra muito ela aqui nesse potinho 6, porque elas vão ficar compactas, coloridas, nas bordas coloridas, né? E caso eu for plantar num pote maior, já vou ter que ter ela maior, né? Eu tinha até uma por aqui, não sei se está perto de mim, mas ia pegar para mostrar. Muito bonito no pote 11. Tá lá do outro lado lá. Então, gente, olha só o tamanhozinho. Consigo andar em volta com meu dedo aqui sem encostar, né? Então, assim, esses tamanhozinhos assim é bom nesse pote porque elas vão ficar mais compactas, mais coloridas e é o que a gente quer no nosso cultivo, né? Cores e formas, né? Aqui tem umas outras, ó. Que tá pra plantar também, ó. Raízes. Deixa eu pegar aqui. Olha só, mais uma gilva que tá vindo umas riscas brancas, variegata. Tá vindo uma variegação. Ela tem bastante raiz, ó, também, né? Essa aqui foi cortada mais depois, né? Então, assim, raízes já ficaram mais velhinhas, já estão saindo raízes novas naquelas raízes, né? Isso é bem interessante, significa que ela continua desenvolvendo. Aqui, ó, vocês podem ver que já está pedindo para ser plantada, ó. As folhas estão desidratadas de baixo. Quer dizer, amanhã, se eu regasse ela sem plantar, o que que ia acontecer? Ela ia, essas folhas aqui, ficar tudo durinha de novo. Tá vendo as riscas de variegação? Então, gente, eu demorei um pouquinho a plantar essas, né? Mas vocês viram que como que tá? Não precisa deixar, né, também ficar com a raiz tão grande, gente. No caso meu aqui, foi que... Deixa eu tirar uma outra aqui, gente. Ai, nossa, olha isso aqui. Nem queria sair da bancada. Então, olha só. Não precisa ficar nessa situação toda, que fica mais realmente difícil de plantar, né? Aqui as folhinhas que estavam já velhas secaram, né? Ó. E as raizinhas, né?
Olha aí. Que linda, né? Então, pessoal, essa aqui eu vou plantar pra vocês verem. Vou plantar ela num pote 11 mesmo. Porque ela vai precisar pegar uma cor, né? Que ela tá bem verde, né? Vamos ver se vai caber aqui certinho, ó. Eu vou conseguir fazer ela ficar aqui. Vou colocar com um potinho. Não, o potinho não vai dar certo, não. É com a mão mesmo. Aqui, gente, ó. Aí as raizinhas vão ficando todas protegidas, né? E a hora que fizer a rega, que essas raízes vão acabar de se ajeitar, né, gente? Eu não posso ficar apertando, fazendo muita coisa agora, não. Quando eu for regar, como eu disse a vocês, vou regar bem, né? Regar até, ó, a água vazar no final. Pessoal, espero que vocês... Diga pra mim aí nos comentários se vocês gostaram do meu plantio. Se vocês têm alguma dúvida, pode me perguntar, gente, se eu puder ajudar. Gosto muito de aprender, gosto muito de ensinar os cuidados, né? Diz pra mim aí também se vocês gostaram desse tipo de plantio. Deixa eu abaixar aqui pra ver vocês mais um pouquinho, né? E qual plantio que vocês acham mais fácil? Eu acho mais fácil cortar, esperar cicatrizar e plantar sem raiz. Mas eu acho mais válido, seguro, deixar sair umas raizinhas e plantar depois. Vocês também acham assim? Diz pra mim. Gente, ó, vou ficando por aqui, que já foi mais de 40 minutos de vídeo. Vou estar fazendo mais vídeos essa semana e postando também pra vocês outros temas. Eu acredito que o próximo tema vai ser o corte, né? Vou esperar a lua chegar aí pra gente cortar. Vou estar fazendo também, gente, o albinho de vendas, né? Olha o meu chapéu, gente. Esse é chapéu de praia, né? E eu tô aqui dentro da estufa. Mas, gente, esse chapéu aqui, esse boné... boné é um chapéu de praia, não sei como é que fala. Ele é bom que ele tem um tamanho de aba, né? Aí protege a gente do calor do sol aqui da estufa, né, gente? Aí eu gosto de usar eles, né? Mas, pessoal, fala pra mim aí, então, que vocês gostaram desse vídeo, né? Se inscreve, gente. Não esquece de se inscrever lá, de dar o seu ok lá, né? Pra poder outras pessoas verem também, né? Que muita gente tem dúvidas sobre plantio ainda, gente. Muita gente é profissional aí, mas muita gente está começando e as dicas são boas, né? As dicas são boas para poder você, né, ter um plantio sem perdas, né? Regar menos é mais saúde para elas. Gente, fiquem com Deus, né? Até o próximo vídeo, né? E tenham um ótimo final de semana. E quem quiser, gente, vai lá, eu vou deixar o link aí para entrar no meu grupo de vendas. E lá eu vou estar dando dicas também, pequenas dicas rápidas, tá? Para vocês tá aplicando aí no cultivo de vocês, se vocês gostarem. E como funciona aqui pra mim, né? Essa região minha é seca, muito seca, como eu disse pra vocês, né? Muito vento, né? Então, aí na região de vocês, se for muito úmido, as dicas são bem válidas, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau, pessoas maravilhosas do meu grupo, de todos os meus cultivos que eu posto aí, gente. Eu sempre falo, pessoas maravilhosas porque estão aqui sempre comigo. E um beijo para todos vocês que são maravilhosos, me seguem aí no meu canal no YouTube, no meu Instagram, no meu TikTok e no meu grupo de vendas. Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.